Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 369. Eu sou o Guilherme e não espere aqui saber as novidades do Corinthians nesse começo de 2024, porque este é um episódio especial. É o terceiro episódio em que falaremos dos treinadores, dos 10 treinadores que mais treinaram o Corinthians em toda a sua história. E aqui vamos falar especificamente do sexto colocado, que é o Nelsinho Batista, e do quinto lugar, que é do Rato. Não se preocupem que logo mais os outros participantes da Irmandade aparecerão por aqui. Aos poucos eles vêm falar das polêmicas com relação aos treinadores e um pouco da história de cada um no clube, certo? Bom, se você não escutou ainda os episódios anteriores, já fizemos 2 episódios sobre os treinadores que mais comandaram o Coringão. O primeiro foi sobre o Jorge Vieira e o Luxemburgo, o professor Luxemburgo. O segundo foi sobre o Armando Del Débio e o Fábio Carilli. E este é o terceiro. Como eu falei, iremos comentar aqui sobre a carreira do Nelsinho Batista e do Rato, também conhecido como José Castelli. Trabalhou muito tempo na base do Coringão, revelou vários jogadores conhecidos da nossa história. Mas a gente vai começar falando especificamente do Nelsinho Batista. Vamos começar falando do Nelsinho, Carão, pelo título brasileiro de 90. Que alegria! Não tem como falar do Nelsinho e não falar do título de 90, né? Porque eu acho que é o que mais marcou a memória afetiva do torcedor corintiano. E é muito curioso, né? O Nelsinho, ele estava vindo de um trabalho de muito destaque ali do Novo Horizontino, na final caipira do Campeonato Paulista de 90. Ele contra Luxemburgo do lado do Bragantino e ele do Novo Horizontino, ele foi vice, né, no Paulistão. Mas, cara, ele chegou com grande repercussão, assim, no Corinthians. Mas, de fato, como a gente já conversou em alguns outros momentos aí da Irmandade, não era o time favorito, né, do Campeonato Brasileiro. Muita gente defende que o Neto levou aquele time nas costas e tal. Mas é isso, foi o título que marcou muito a memória afetiva do corintiano, foi o nosso primeiro título brasileiro. E esse título de 90 passa muito pela mão do Nelsinho, pelo que ele fez com o elenco, né? Ele deu uma força muito grande ali para aquele elenco. Um elenco que tinha o Neto, tinha o Ronaldo, tinha nomes como Guinei, Wilson Mano, Marcelo de Jean. Tinha Diney começando ainda no Corinthians, né? Recém-subido aí da base. Então, foi um título muito importante para nós e o Nelsinho, enfim, tava lá, foi o primeiro título importante também na carreira dele, assim. Porque ele faz a final caipira, né? E na minha memória, enfim, voltando, pensando pra trás, eu não sabia que ele tinha chegado tão próximo assim da final do Paulista, né? Ele faz a final e pouco tempo depois ele chega no Corinthians, o que é surpreendente, assim, ele um técnico novo e já logo recebe uma chance num time grande, no Campeonato Brasileiro, enfim, no Corinthians, que é essa máquina de triturar treinadores, né? E ele vai muito bem nessa primeira campanha, faz uma campanha, um time desacreditado, e faz parte da história do Corinthians, é isso, né? Um time desacreditados que dão a volta por cima e que mostram que são capazes, time de guerreiros, né? E era um time muito de guerreiros, ele. E o Neto, fantástico, mas eu acho que o Nelsinho soube arrumar o time, né? O Neto, todo mundo, a qualidade do Neto é indiscutível, né? Um jogador aço, batia falta, batia escanteio como ninguém, mas ele passou por vários times e não tinha se acertado. E chega no Corinthians, também não vinha tão bem, mas com o Nelsinho deu certo. E essa parceria do Nelsinho com o Neto funcionou muito bem. O Neto também não teve grandes depois títulos, nem nada disso, né? Não só isso, como em sentido de liderança técnica, a gente também vai falar um pouco do estilo aqui do Nelsinho.
O Nelsinho não tinha muita grife ali para bancar, né, a personalidade do Neto. Sim, sim. Acho que 90 é muito representativa por tudo que aconteceu ali naquela circunstância de time, aonde o Corinthians foi guiado de forma magistral ali pelo Nelsinho, né? Ele conseguiu controlar muito bem esse lançamento aí de talentos desconhecidos, time de guerreiros, alguma coisa assim, né? Fazendo uma mescla mesmo. Eu vejo o Nelsinho com muita importância nesse título. E a primeira coisa que ele faz quando chega é organizar a casa, né? Ele comenta isso e todos os jogadores comentam isso, que ele acertou, né? Coisa básica, né? Hora de treinamento, cobrar o jogador. E ele arma esse time, ele percebe que ele tem um talento espetacular no Neto e que os outros não têm essa técnica toda. Então o time precisa se organizar para fazer esse talento do Neto se sobressair, né? E ele consegue fazer isso. Ele faz os outros jogadores entenderem isso. Então, enfim, até conta que o Mauro Van Basten, né? Que até hoje está trabalhando no Corinthians, que jogava para frente, recua, começa a jogar mais para trás, recuperando a bola e tal. Se a gente for mal comparar aqui, é um Romero da época, né? Ele abre mão do ataque, apesar de que o Mauro tinha mais qualidade que o Romero comparando a qualidade. Mas essa coisa de posição. Blasfêmia. Os jogadores entendiam que esse era o caminho para o time, para ser melhor para todo mundo, né? Para que todo mundo prosperar. E consegue fazer isso com o time chegando no campeonato, chegando na final e ganhando os 2 jogos na final, né? Os 2 jogos contra um time muito bem montado, o time já do Jardim Leonor, que depois viria a ganhar muita coisa no futebol nacional e internacional, mas perdeu aquela final pro Corinthians nas 2 partidas, né? E no Morumbi, né? Tudo bem que naquela época tinha uma outra divisão de torcida, né? E tal, mas no Morumbi, né? Então foi um título de muita relevância contra o arquirrival, não foi aquele título meio na sorte, né? Acho que foi bem merecido. Acho que passa muito pelo talento do Nelsinho esse título. Ah, sem dúvida nenhuma. E aqui, detalhes, né? O Nelsinho chega, o Wilson Mano machucado, coloca o Giba começa a ir bem. Naquela época o Wilson Mano sempre polivalente, né? Podia jogar em várias posições, mas ele estava sendo na lateral direito. Quando o Wilson Mano se recupera, ele chama o Mano e fala: ó, você é banco agora, o Giba vai jogar. O Wilson Mano não entende no primeiro momento, depois começa a ter chance em outras posições, marca gol no primeiro jogo da final, né? Todo mundo fala do gol do Panzinho, mas muito importante também esse jogo esse gol do Wilson Mano na primeira partida, no Morumbi à noite, né? E numa jogada, e aí, de novo, a mão do Nelsinho, por isso que eu falo que ele é muito importante. Jogada ensaiada do Neto com o Wilson Mano, com o Fabinho entrando também, enfim, tem a mão do treinador numa jogada decisiva numa final, né? Mas você vê como a metodologia de jogo do Nelsinho ficava nítida nesses momentos, né? Você mencionou agora o primeiro jogo da final, né? Esse gol da jogada ensaiada. Quando a gente está falando da final, era aquele movimento ali de conseguir fazer o gol no São Paulo e conseguir, não é nem segurar o resultado, mas jogar de forma aguerrida também atrás, com o time posicionado. Tem muita relação com a metodologia de jogo do Nelsinho, que ele já tentava implementar, e que a gente voltou a ver depois, né, na segunda passagem dele, também a gente viu um pouquinho, aí eu já era um pouquinho maior, mas eu lembro um pouco mais também. Mas eu acho que em 90 casou muito bem o estilo do Nelsinho com o que o perfil que o Corinthians pedia e sempre teve, né, desse estilo aguerrido. Acho que casou muito bem em 90 com o Nelsinho. E outro detalhe importante, né, na segunda partida da final, o Corinthians faz um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, e o Nelsinho chega esculachando todo mundo no vestiário, né? Você conversa com o Neto, conversa com o Ronaldo, você vai escutar de que ele chega batendo na lousa, gritando com todo mundo e xingando todo mundo, e o time volta com outra postura, faz o gol, segura o resultado, enfim. Também não é só o técnico, né? Não é só a jogada ensaiada, não é só posicionar o jogador, mas saber também mexer com os brios do elenco, né? E ganhou no final aí, foi premiado com esse título brasileiro de 90, aí, histórico, primeiro do Corinthians. Mas a carreira dele não começou ali, né? A gente falou um pouco dessa final caipira, a carreira dele como treinador, Icarão, começou onde? A carreira dele começou no São Bento, em 1985. Então, quando ele foi campeão brasileiro no Corinthians, ele tinha 5 anos de carreira. Muito novo ainda, né? Como treinador ali, meio que
praticamente iniciando, né? Porque depois ele de 85, ele deu uma transitada, né? Pelos times do interior, Ponte, Inter de Limeira, chegou a passar pelo Atlético Paranaense também, né? E aí ele foi ganhar destaque de fato nessa final caipira no Novo Horizontino. Então, essa transição de carreira que ele fez foi muito curiosa, porque foi uma ascensão absurda ali do título do vice-paulista para o título brasileiro. Só que se você pegar os 5 anos anteriores ali, ele estava literalmente engatinhando, né? Então, foi muito curioso ver essa ascensão muito rápida do Nelsinho. Foi o que credenciou o resto da carreira dele, né? Esse título brasileiro foi o que realmente, aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas aqui no Brasil foi o que credenciou ele de fato, né? E ele conta, né, em entrevistas, a chegada dele no Corinthians. Enfim, a gente tá voltando de novo para esse título de 90, mas a chegada dele, né, que o Vicente Matheus, presidente na época, quem é você, né? Ele tava contratando o treinador, não sabia nem quem era. Quem era. Não sabia, enfim, era outros tempos, não tinha internet, não tinha tanto de imagens que a gente vê hoje. Os treinadores também não apareciam tanto como hoje, enfim, as coletivas, essas coisas todas. Então, tem que pesar um pouco assim, mas o Vicente Matheus também era conhecido por dar esses foras, para ser meio desligado e tal. E aí os assessores, não, ele é o Nelsinho, vice-paulista, chegou para treinar o time. Ah, sim, claro, né? O Vicente Matheus já muda de assunto e tal, dá uns tapinhas nas costas e segue o baile, mas foi uma decisão acertadíssima. O Vicente Matheus é um personagem por si só, né? E a gente também vai falar um pouquinho. O Nelsinho não era dos rostos mais conhecidos, como um jogador também, ele teve uma carreira que não teve nenhuma relação com o Corinthians, então foi uma relação construída com o Corinthians mesmo. Mas já que você começou aí, então fala da carreira dele agora, como jogador. Vamos lá. Porque o Nelsinho, também conhecido como Nelson Batista Júnior, Baptista, isso é importante, né? Porque o P, né, do Batista muda. Dele. Ele é um ex-lateral direito. Ele nasceu em Campinas. Muitas das pessoas sabem, né, que ele é pai do também treinador Eduardo Batista. E aí tem uma fala muito interessante do Eduardo Batista. Vou ler aqui a fala que ele deu na entrevista. Eu tentei ser jogador, mas o meu pai encerrou a minha carreira. Eu era um zagueiro viril, chegava pesado. O meu pai nunca conseguia me ver jogando por conta da profissão dele. E quando eu estava no sub-20 do Juventus, ele me viu 2 vezes. E nas 2 eu fui expulso. Então ele disse assim: filho, para jogador não dá, melhor você estudar que eu pago a faculdade para você. E eu segui os conselhos dele. Então o Eduardo Batista nunca foi jogador, porque o Nelsinho falou: não vai ser jogador que você vai passar fome. Mal sabia ele que o filho ia virar técnico, né? E hoje eles têm um pouco essa curiosidade. O Nelsinho, o Eduardo já comentou que ele tem muita vontade de enfrentar o pai, né, em times opostos. Não aconteceu isso ainda. E ele também tem uma filha, a Manuela, de 15 anos. Que também é treinadora ou não? Não, ainda não é. Espero que em breve ela venha pro Coringão também para treinar o time feminino aí ou masculino. O Nelsinho, jogador, ele começou na Ponte em 1967, sendo de Campinas, né, campineiro. E ele viveu o auge da carreira dele no São Paulo. Depois de passar pelo São Paulo, jogou no Santos e encerrou a carreira no Juventus. Então ele teve 4 clubes na carreira dele, todos eles paulistas. Mas você vê que é uma carreira estável, né? Ele só jogou nesses 4 clubes e viveu o auge no São Paulo. O Nelsinho hoje está com 73 anos de idade. Enfim, essa carreira dos anos 80 ali, ele viveu o auge dela nos anos 90 aqui no Brasil. E, curiosamente, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, o quanto ele foi ídolo no Japão, né? Ele teve muitos anos no Japão. Dos 38 anos de carreira dele, 17 anos foram no Japão, sendo 10 anos no Kashima Reysol, desses 17, né? Então é bastante coisa. Vamos chegar no Japão. Ele campeão em 90, ele sai do Corinthians logo em seguida? Não, é importante falar que ele também ganhou a Supercopa do Brasil pelo Corinthians. E ele saiu no meio de 91, no ano seguinte, depois da eliminação ali da Libertadores, né, pro Boca Juniors. Ele foi pro Guarani, passou pelo Palmeiras e voltou logo em sequência, em 92, pro Corinthians. Ele não demorou para voltar. Para ser vice paulista em 93 contra o Palmeiras, né, naquela final contra o Palmeiras.
E aí ele começou um pouco já da carreira do exterior dele. Ele foi ser treinador no Al Hilal, que hoje é muito famoso, mas na época era totalmente desconhecido. Hoje é muito famoso, mais ou menos, né? Por conta da repercussão do futebol lá dos Emirados Árabes e tudo mais, Qatar e tal, se tornou famoso, né? Mas hoje em dia é famoso mais ou menos porque, eu confesso, se você me perguntar onde joga o Cristiano Ronaldo, eu não sei se é no Al Ahly, no Al Hilal, no Al Nassr. Eu também não. Ele tá jogando lá, eu sei disso, mas... É um desses, Esse né? campeonato árabe, sabe? Eu não acompanho nada e realmente não tem... não tem nada pra se acompanhar lá, só tem esses caras velhos ali. Não, e na época não tinha nem esses caras velhos, então era completamente desconhecido, né, o Al Hilal. E de lá ele foi viver a primeira experiência de renome no Japão, foi no Verde Kawasaki, onde ele foi bicampeão da J-League, o campeonato, né, japonês, da primeira divisão. Quando ele voltou para o Brasil, ele voltou para o Inter, e aí para o Coringão ele voltou em 96. E aí foi a terceira passagem dele pelo Coringão. E aí chegamos nessa camisa aqui, né? Do Banco Excel, famoso Banco Excel, porque em 97 o Nelsinho foi campeão paulista em cima do São Paulo, de novo, com aquele time que contava com nomes como Marcelinho, Mirandinha, mas também Túlio Maravilha, com a camisa número 12. Mais importante que ele é o Mirandinha, né? É o Mirandinha. Que deixou o Túlio no banco. O Túlio, que era grande contratação, né? O Túlio artilheiro aí por onde passou e foi também no Corinthians. Deixa o Mirandinha no banco. Apesar de ficar no banco, ele também é o artilheiro do Corinthians esse ano. Chega com essa história da camisa 12, porque era o número... Qual era a ligação do número 12 com o Banco Excel? É uma jogada de marketing, né? Que tinha a questão do cartão e da quantidade de parcelas, se não me engano, que você poderia fazer ali de prestações, alguma coisa assim. Não, confesso que não lembro de mais. Era uma jogada de marketing focada no Excel. E não adiantou de nada, né? Porque o Túlio só jogou o Paulista, inclusive, pelo Corinthians. E, enfim, ficou no banco ali. O Mirandinha brilhou, né? E esse time também tinha o André Luiz, lateral esquerdo, que fez, inclusive, o gol na final contra o São Paulo. Mas em 97 tem essa história do patrocínio, que é uma coisa chave também, eu acho, para a história do Corinthians, que começa a usar melhor a sua camisa, né? Inclusive a numeração, como a gente falou aqui, do Túlio, fazer essas brincadeiras e tal. Era um patrocínio grande, com muito dinheiro, e que trouxe vários desses jogadores, né? Para turbinar mesmo o clube e a marca aparecer mais. Quer dizer, nesse final dos anos 90, isso começa a acontecer muito, né? Começa a acontecer bastante. Mas, enfim, novamente a personalidade do Nelsinho, né? O Túlio, a principal contratação, o Nelsinho coloca no banco. E os patrocinadores não vão ficar felizes. Ele está usando o número 12, que é para ajudar o banco. Foi a principal contratação para mostrar a camisa. E o Nelsinho deixa no banco? Deixa no banco, sim. E o Nelsinho brigou, peitou todo mundo e deixou o cara no banco. O Nelsinho já deu algumas entrevistas falando nisso, mais recentemente no resenha da ESPN. Ele fala um pouco sobre essa questão do barrar o Túlio, né? Porque era como ele enxergava de fato o time ali, a necessidade. A gente está falando dos grandes reforços, né? Por conta do Banco Excel. A gente está falando então do Túlio, do Donizete, Pantera, do André e do Antônio Carlos, o zagueiro, né? Então... Que hoje é treinador, né? E aí o Nelsinho começou a encontrar argumentos com vitórias consistentes, né? Porque no Campeonato Paulista o Corinthians goleou o Guarani por 8-2, o São José por 6-2 e fez um inesquecível 5-2 contra o Palmeiras. O Corinthians, enfim, encontrou não digo uma facilidade, mas uma maneira de jogar ali na mão do Nelsinho que o credenciava completamente ali a fazer o que quisesse com o time, como, por exemplo, barrar o Túlio, né? Que era o jogador ali da vez, ali, né? Vinha de muito sucesso do Botafogo, né? Pelo título brasileiro também de 95. Então, tudo isso credenciou muito. Tem ali o time que estava na final: Ronaldo, André Luiz, Fábio Augusto, o Henrique, o Romeu, o Antônio Carlos, Mirandinha, Marcelinho, Gilmar Fubá Souza,
e Donizete Pantera. Na foto do título, o Túlio Maravilha não está. Enfim, mostra a personalidade do treinador, né? Do Nelsinho com essas figuras e tal. Ele sabia aproveitar o talento, mas também se não tinha, ou se tinha algum jogador surgindo pedindo passagem, digamos assim, ele também não deixava para trás. Gui, só para mencionar, e é importante falar sobre a personalidade do Nelsinho, porque ele pediu demissão nessa fase, nessa terceira passagem, exatamente porque o André Luiz, lateral, foi vendido sem o consentimento dele. A diretoria, o Alberto Dualib, venderam o André Luiz e ele falou que ele não concordava porque ele não tinha sido consultado, pediu demissão e saiu. É importante guardar esse nome do presidente, que é o Dualib. Alberto Dualib. Porque na outra passagem, quem vai apontar também é o mesmo presidente. 10 anos depois, ainda continuava no poder lá no Corinthians. Tinha muita coisa errada acontecendo lá no Coringão. E a passagem do Nelsinho é um bom recorte disso pra gente entender. Mas enfim, ele sai do Corinthians e aí, como você nessa polêmica aí, enfim, da venda do André Luiz, e ele vai, enfim, volta pro Japão ou não? Não, ele ainda não volta. Na verdade, ele tem uma passagem pelo São Paulo em 98, que nos traz uma lembrança dolorosa, que foi a final do Campeonato Paulista. É muito curioso, porque em 97 nós ganhamos do São Paulo com ele. E em 98 ele é bicampeão paulista, só que agora pelo São Paulo, né? Naquela final que o Raí volta da França. Mas só pra tranquilizar, em 98 depois a gente vai ganhar o Brasileiro, enfim, tá? Exato. É muito curioso lembrar que é o mesmo time que depois, na verdade, foi bicampeão brasileiro, né? Porque a gente ganhou 98 e 99, então teve essa dor aí em 98 no Paulista, mas ajudou a calejar pros títulos brasileiros. E em 99 também viríamos ganhar o Paulista depois. E enquanto isso, o Nelsinho já tinha saído do São Paulo. O Nelsinho depois rodou, foi para Colo-Colo, Ponte Preta de novo, São Paulo de novo, Goiás, Flamengo, São Caetano. Deu uma rodada ali pela carreira. Até que em 2003 ele vai para Nagoya. Ele fica 2 anos no Japão, Nagoya Grampus. Todos os clubes que ele passou pelo Japão, ele criou uma solidez muito forte assim, de carreira, né? Então, esse do Nagoya foi mais um, né? Que ele passou em 2003. Ele fica 2 anos lá. E em 2005 ele vem para o Santos. E o que aconteceu em 2005 quando ele veio para o Santos? Ele tomou de 7-1 do Coringão. Ele foi o técnico do Santos quando a gente meteu aquele 7-1. Então o Nelsinho, ele esteve presente em nossos momentos mais felizes. Ele nos machucou, sim, ele também nos machucou, mas ele também esteve nos nossos momentos mais felizes do outro lado também. E na época, e até hoje se fala muito, dos boatos que esse jogo, os jogadores do Santos queriam derrubá-lo, alguma coisa assim. Então é bem significativa essa derrota de 7-1 pro Nelsinho, na carreira do Nelsinho. É muito curioso. A torcida do Corinthians comemora ainda muito essa vitória, enfim, um placar tão elástico assim, é impressionante. E aí ele volta pro Coringão em 2007, saindo do Santos, não? Não, ele vai dar mais uma rodada de carreira, e quando ele vem pro Corinthians, ele já não vem com aquele mesmo prestígio de carreira, né? Ele não estava vivendo o auge de carreira. Ele vem pro Corinthians na fase final do Campeonato Brasileiro, como você falou, também contratado ainda pelo Alberto Dualib, que ainda era o nosso presidente. Quer dizer, o Nelsinho sai do Corinthians, passa por toda essa história que a gente falou aqui, vários times, sei lá o que, vai pro Japão, e o Corinthians continua com o mesmo presidente. Vamos lembrar que o Vicente Matheus saiu, né, ali no começo dos anos 90, teve a fase Marlene Matheus ali, e o Dualib já assumiu em meados da década de 90. Então a gente está falando aí de praticamente 15 anos de presidência do Alberto Dualib, beleza, com várias conquistas, né, nosso primeiro mundial, enfim, acho que teve muitas coisas boas, mas não dá para falar que foi uma administração isenta de erros, muito pelo contrário, né? Foi exatamente o que levou o Corinthians pro fundo do poço ali, que foi, infelizmente, nas mãos do Nelsinho no rebaixamento de 2007. Tem um momento decisivo, né? Esse time de 2007 inicialmente começa líder do campeonato, depois vai caindo e tal, chega no Z4, não chega no Z4, e tem um momento decisivo que ele perde, acho que ele não pontua, perde em 5 ou 6 jogos seguidos, né?
E isso acaba com a campanha. Quer dizer, se conseguisse um pontinho a mais ali, bastaria para o Corinthians sair, por exemplo, né? Mas aí, 100 jogos, sem vitórias, sem pontuar, foram chave para o Corinthians cair e perder a confiança, né? Um pontinho bastava para a gente escapar e não foi isso que aconteceu. E o Nelsinho, como a gente falou, chegou faltando 11 partidas para acabar. Numa declaração recente aí no Resenha ESPN, falou sobre a chegada também do Andrés, porque o Dualib sofreu o impeachment, né, ali no final do mandato dele, e quando o Nelsinho ali já estava no time, o Andrés assumiu a presidência, e segundo palavras do Nelsinho, o Andrés cruzou os braços e não fez nenhuma para salvar o time. Segundo ele, diretoria não se envolvia, presidente não se envolvia. Os bastidores da queda do Corinthians é que eles, na raça ali, tentavam fazer alguma coisa. E o Nelsinho enfatiza muito isso que você falou do 1 ponto. Ele falou, olha, era 1 ponto para salvar. A gente caiu no jogo contra o Vasco, né? Aqui no Pacaembu, o Corinthians perdeu de 1-0 com o gol do Allan Kardec. E foi pro Sul para precisar ganhar do Grêmio lá no Olímpico, mas ali já era tarde, né? O jogo que era para salvar o Corinthians ali, tudo bem, teve essa fase das 5 derrotas que você falou, 5, 6 derrotas, mas o jogo contra o Vasco era decisivo, né? O Corinthians não podia ter perdido aquele jogo. Mas enfim, agora Gibson, você acha que ele teve culpa no rebaixamento de 2007? Pra mim, nenhuma. Pegou o treino final ali pra tentar salvar. Né? O Cal já vinha de antes no clube, né? Da diretoria, enfim, fazendo cagada, o fim da era do Alibe ali, né? Coisa que a gente viveu bem de perto em 2023 também. Exatamente, enfim. Quem jogou o Brasileirão mesmo como técnico foi o Carpegiani, né? Então, pra mim, eu não coloco na conta do Nelsinho o rebaixamento, não. Eu acho que ele tentou vir pra ajudar por causa da história dele com o clube, a relação dele com o clube. Enfim, aí nessas horas de desespero, chama o cara que tem alguma afetividade, que tá ali, enfim, que topa vir na roubada. Ele veio na roubada. O time pra mim não caiu por causa dele, não. O que você acha, Ana? Eu acho que assim, todo mundo que participou. Acabou. O Corinthians vai ganhar um jogo ali contra o Vasco, depois contra o Grêmio. Não ganhou. Ele veio pra ajudar, de boa intenção, o inferno tá cheio. Se ajuda, ok. Se não ajuda, cagou também, filho. Faz parte. Não, acho que o que não é, não vou falar, 90% foi culpa do Nelsinho. Não é. Mas os 10% vai nele, ué. Ele tava lá, assumiu, não conseguiu, leva sua parte da culpa. É isso, Dudu? Eu fiquei chateado que foi ele. Eu sei que ele não teve a grande maioria da culpa, que nem a gente falou aqui. Mas o jogo que decretou, que foi o último, era ele o técnico. Nada disso muda o carinho que eu tenho pelo Nelsinho, por ter sido técnico de 90 e até por ter topado essa bucha de assumir, né? Mas acho que sim, assim, não foi como se ele tivesse entrado e pegou o time nos últimos 5 jogos, etc. Ele jogou 11 jogos, né? Ele foi o técnico durante 11 jogos. Era tempo suficiente para ele conseguir sair dessa, né? E quase conseguiu ali, chegou nas últimas 5 rodadas precisando fazer um pouquinho mais do que os 3 pontos que conquistou nas últimas 5 rodadas, né? Então não dá, quando o time chega nesse ponto de fazer 3 pontos em 5 rodadas, e se tivesse feito 5 saía, eu acho que não dá para não colocar um pouquinho na conta dele também. O Nelsinho Batista, como treinador do Corinthians, tem no currículo 192 jogos. Ele alcançou 84 vitórias, 66 empates, 42 derrotas. Foi um aproveitamento de 55% dos pontos conquistados. Como gols marcados foram 277, isso dá uma média de 1,44 por jogo. E gols sofridos, 203, 1,06 por jogo. E é muito triste saber que o último jogo do Nelsinho como técnico do Corinthians, em todas as passagens, e provavelmente foi a última passagem dele pelo Corinthians, acho que dificilmente ele voltaria. É muito triste saber que foi o jogo do rebaixamento, foi 1-1 contra o Grêmio. O Nelsinho,
ele tem muito carinho, né, pelo Corinthians. Ele já falou isso, que ele é muito grato por tudo que o Corinthians deu para ele, né, da carreira. E tem o carinho de grande parte da torcida, mas também tem um pouco dessa marca aí do rebaixamento. Na época, quando o Corinthians caiu, foi um baque, né, muito grande. E não deu tempo nem de ter muita discussão de é o Nelsinho que vai ficar ou não é, porque o Mano assumiu praticamente logo em sequência, ali poucos dias depois do rebaixamento, o Mano Menezes assumiu, e aí passou por toda a reformulação que a gente já conhece do Corinthians. E curiosamente, o Mano, ele faz o Paulistão ali, né, pelo Corinthians, o primeiro Paulistão, não consegue passar para a fase final, mas ele vai até a final da Copa do Brasil contra o Sport, liderado pelo Nelsinho Batista, que é campeão em cima da gente pelo Sport, né? 6 meses depois, praticamente, ali depois do rebaixamento com o Corinthians, ele com o Sport ganha do Corinthians a Copa do Brasil, para nossa infelicidade. E foi bem na fase também que a filha dele nasceu. O Nelsinho é pai do Eduardo Batista, que é muito mais velho, né, do que a Manuela, que é a outra filha dele. E a filha dele estava nascendo bem nessa fase que ele estava no Sport aí, em 2008. Mas saiu também brigado do Sport, né? Saiu brigado com o Paulo Baier, né? Depois de uma discussão que ele teve com o Paulo Baier. E naquela época, né, o machismo e a homofobia imperavam muito mais no futebol, ainda imperam infelizmente, mas imperava de uma forma mais descontrolada. E o Nelsinho, num dos treinos também, foi acusado de chamar um dos atacantes do Sport de mulherzinha. Você parece uma mulherzinha jogando, como se fosse uma ofensa, né? Então ele também criou essa inimizade aí com o elenco do Sport. Curioso, né? Porque quando a gente para pensar que escuta ali do Santos, né? Que ele saiu, boatos dizem, né? Que os jogadores meio que tentavam derrubá-lo. Teve esses casos aí do Sport, né? Onde ele saiu também brigado com o Paulo Baier, saiu brigado com a diretoria do Corinthians em 97 porque não foi consultado. Então são todos casos que mostram um pouquinho da personalidade do Nelsinho, né? Você olha ali pra ele, uma fala mansa e tal, parece que é um cara tranquilo, sereno, mas não parece ser tão bem assim, né? E aí, agora ele vai pro Japão. Agora ele vai pro Japão. De novo, quer dizer, já foi outras vezes, mas agora ele vai pra ficar. Agora ele vai forte, porque aí ele fica de 2009 a 2014 no Kashima Reysol. Foi a primeira passagem dele pelo Kashima. Ele foi campeão da segunda liga, que eles falam lá, né, que é a segunda divisão. E no ano seguinte, ele se torna campeão da liga principal. Ele também ganhou a Copa do Imperador de 2012, a Supercopa do Japão de 2012, a Copa da Liga Japonesa de 2013 e a Copa Suruga de 2014. Então ele fica no Kashima Reysol de 2009 a 2014. E aí de 2015 a 2017 ele vai para o Viseu Kobe. Então ele cria praticamente uma unanimidade ali no Japão, né? Uma hegemonia muito grande. Ele detém números muito impressionantes assim também, em sentido de ser o treinador mais longevo, né? Estrangeiro, atuando ali também no Japão. Então a gente está falando que de 2009 a 2017, 8 anos, 8 temporadas, ele ficou no Japão. E aí em 2018 ele volta para o Sport, para o clube que ele estava, né, antes de ir para o Japão. Só que fica só essa temporada no Sport, porque em 2019 ele volta para o Kashima Reysol de novo. O mesmo time que ele foi campeão de todos aqueles torneios ali na primeira fase ali do Japão de 2009 a 2014. E ele faz a mesma coisa, ele vai para o Kashima Reysol para assumir o time na segunda divisão, né, na segunda liga do Japão, e ganha de novo. Então ele se torna uma referência lá. Ele tinha contrato, né, a longo prazo, eles queriam renovar o contrato com ele, mas ele já deu algumas entrevistas do porquê que ele quis sair lá do Japão, né? Ele falou que a diretoria não investiu tanto quanto ele imaginaria. O investimento caiu muito nos últimos anos. E ele falou, olha, eu já tenho muitos anos, né, no futebol para entender o que ia acontecer ali. Eu não ia ter o mesmo reconhecimento, a mesma felicidade. Então eu decidi rescindir o meu contrato. Ele saiu esse ano do Kashima Reysol.
e voltou pro Brasil. Quis ficar 6 meses aí parado, acompanhando um pouco do futebol brasileiro para se atualizar. Deu entrevistas recentes falando que está preparado para assumir um time em 2024. E ele também falou que ele queria voltar para o Brasil, porque a filha dele, como eu falei, está com 15 anos. E ele achava importante ela vivenciar um pouco da cultura brasileira, porque ela estava há muito tempo já lá no Japão. E palavras do Nelsinho é que ele quer pegar um trabalho que dê estrutura para ele. Segundo ele, já foi sondado aí por clubes da Série B, Série A. Mas é fato que os anos de maior prestígio aí do Nelsinho com os clubes também já passaram, né? Ele está com 73 anos de idade. Não me parece, sendo sincero, que o Nelsinho vai assumir um time de grande porte aí da Série A para 2024. Deve voltar para o Brasil, mas por algum clube de menor expressão. Ô Fábio, você acha que a gente pode falar que o Nelsinho mudou a história do Corinthians? O Nelsinho mudou a história do Corinthians. Cara, a gente entraria num debate complicado aí, né? De entender se o cara em campo ou o cara fora de campo que fez a diferença, né? Ali, né? Que mudou essa história, né? E acho que se você olhar o torcedor, ele vai ter um carinho muito maior pro cara que estava dentro de campo do que pro cara que estava fora, né? Nessa virada de chave aí da história do Corinthians. Mas não dá para negar que o Nelsinho participou de tudo isso. Não sei se ele foi a força motriz de tudo isso, mas ele definitivamente participou de uma guinada que o Corinthians deu para sair do clube bairrista e virar um clube de projeção nacional e posteriormente conquistar campeonatos internacionais, né? Você acha, Ana, que ele mudou a história do Corinthians? Ele sozinho não, é mais, na minha opinião, o Corinthians mudou a história dele, né? Porque ele era um treinador que tinha treinado pouca coisa antes de ter a projeção nacional, né? Do que ele ter mudado a história do Corinthians. Eu não sei se fosse outro técnico, o desfecho não seria o mesmo. Obviamente ele tem a importância dele como o primeiro técnico campeão brasileiro pelo Corinthians. Ele fez bastante pelo aquele time, né? Que também não era um timaço, né? Mas nós também dependíamos muito da individualidade de um jogador. Então, eu acho que sim, ele fez parte da história do Corinthians, mas ele mudou a história do Corinthians. Acho que é um pouco demais aí pra ele. Ou você tá falando de 2007, quando... Eu ia falar isso. Não, tô falando de 90 mesmo. Tá. E eu acho que vocês estão dando um pouco crédito pro Nelsinho, ou não, Icarão? Cara, eu acho que ele mudou a história do Corinthians. Eu concordo com essa afirmação. Eu vou te falar também por quê. Eu concordo com a Ana, né? A gente dependia do Neto, né? Em 90. E o Neto... Vamos lá, né? Eu gosto do Neto, mas o Neto nunca foi flor que se cheire já naquela época. O único time que fez ele jogar... Ele passou pelo Sem Mundial, passou pelo time da Vila Sônia, ele veio jogar a bola onde? Sim. E quem fez ele jogar a bola? Era um cara polêmico, o Nelsinho. Né? Era um cara muito polêmico, já na seleção já tinha brigado também, né? Além dos nossos arquirrivais aí. E o Nelsinho era um cara ainda sem expressão, né? Como a Ana falou, mas não é todo técnico que ia chegar num time de elenco fraco, né? Ainda tentando se encontrar e com um cara de muita personalidade forte que com certeza ia acabar engolindo ali qualquer outro treinador, talvez no perfil do Nelsinho. Então eu acho que com o perfil dele, com o jeito dele, até mais pacato ali e tal, eu acho sim que ele mudou a história do Corinthians, sim. Eu não consigo afirmar com toda certeza que qualquer outro técnico ali talvez conseguiria ter levado o Corinthians ao título nacional em 90. Eu acho que o Nelsinho, com o perfil dele, a personalidade dele, conseguiu isso. Eu acho que ele foi um bom técnico, né, naquela temporada. Mas pra mim, aquele brasileiro, por exemplo, é muito mais do Neto do que dele. O ápice da carreira dele foi o brasileiro pelo Corinthians em 90. Não ganhou nunca mais um título da mesma expressão. Ele teve, acho que uma Copa do Brasil, acho que de 2008. Copa do Brasil é Série B, velho. Né? Tô falando que o Campeonato Brasileiro teve um só, que foi com a gente em 90. Depois ele nunca mais conseguiu repetir o mesmo nível de trabalho. Assim, eu acho que o título de 90, claro, o Neto é o cara em campo. Mas fora de campo, o Nelsinho foi fundamental. Eu acho que ele muda a história do Corinthians ali. Todos os jogadores que dão entrevistas dessa época falam da importância que ele teve
desde de organizar o vestiário, que era uma confusão, cada um fazia uma coisa diferente, e ele, com pouca experiência, conseguiu se impor num grupo de jogadores velhos e macaco velho que nem o Neto, que era de dar, enfim, passava a perna em todo o treinador. Fez o time jogar para o seu jogador principal. A jogada do primeiro gol na final foi jogada ensaiada, ele treinou aquela jogada. Enfim, eu acho que ele tem uma participação importantíssima, e eu acho que ele mudou. Claro, o Corinthians muda a história de todo mundo, pra bem ou pra ruim, eu acho que isso é fato. O cara vai bem no Corinthians é céu, o cara vai mal é o inferno e tem que nadar pra sair. Mas eu acho que o Nelsinho muda a história do Corinthians, sim, no título de 90. A minha contrapartida a isso, se você fazer um paralelo com o Carille aí, né? Que eu acho que tem histórias razoavelmente similares, em que são técnicos com pouca experiência e pegam um time num momento meio desacreditado e tiram um brasileiro, assim, da cartola com esses caras, né? Mas se você olhar na história do Corinthians, o brasileiro de 90 é quem que é a figura do brasileiro de 90? É o Neto. Se você olhar o brasileiro de 2017, quem que é a figura do brasileiro de 2017? É o Carille. É óbvio, ele tá. Aquele momento mudou a história do Corinthians, né? E o Nelsinho fez parte disso, contribuiu para isso. Mas falar que foi o Nelsinho que mudou a história do Corinthians, aí eu acho que esta afirmação está errada. O que fica na memória fala por si só nessa pergunta, da forma que foi formulada a pergunta. Eu acho que ele mudou a história, por isso que eu trouxe essa pergunta aqui. E eu acho que a gente pode rever a história e olhar para a história de um outro jeito e dar importância para personagens que as pessoas não estão dando importância até então. Eu acho que faz parte também a gente revisitar esses momentos da história. E olhando para esse momento, enfim, a gente falar, o Nelsinho conquistou só esse título de 90 brasileiro. O Neto também, a carreira do Neto é esse título. Basicamente é esse título. E esse momento dele no Corinthians, enfim, depois ele joga bem e tal, mas a carreira do Neto de títulos é basicamente esse título de 90. Grande Nelsinho Batista, passagem histórica pelo Coringão. É o 6º lugar na nossa lista de 10 treinadores que mais comandaram o Coringão. Agora vamos falar do Rato, também conhecido como José Castelli. Ele recebeu esse apelido de Rato justamente por ser pequeno e ágil. Também foi conhecido durante a sua carreira como jogador como o rei do drible. O Rato nasceu em 1904 e faleceu em 1984 com 80 anos, portanto, ele tem uma vida inteira ligada ao Corinthians, né? Tanto como jogador quanto como treinador. Como jogador, ele estreia com 17 anos e foi tricampeão paulista 2 vezes, 22, 23 e 24, e depois 28, 29 e 30. Nos tempos que o Rato jogava a bola com a camisa do Coringão, estavam começando aqueles estádios com iluminação para jogos noturnos e, curiosamente, o Rato foi o primeiro jogador a marcar gol em um jogo de noite, oficialmente em São Paulo. No começo dos anos 30, logo depois que ele ganha o Paulistão de 30, ele vai para Lazio, jogar na Itália. E como a gente comentou no episódio anterior do Armando Del Debbio, que também foi para Lazio nesse período, acontece que o time italiano passou o rodo, que nem a China fez com a gente em 2016, passou o rodo aqui e levou o Rato, o Del Debbio e o Di Maria para jogarem lá na Itália. Enfim, mas o Rato volta para o clube em 1933 e fica jogando bola até 1937 no Corinthians. Aí ele vai para Lusa Santista, para Portuguesa Santista, e encerra a sua carreira lá depois de alguns anos, né? E aí começa a sua carreira de treinador. Hoje, né, provavelmente nessa mudança de carreira ele passaria a ser chamado de José Castelli, senhor José Castelli, professor José Castelli. Mas naquela época ainda os apelidos estavam em alta e ficou Rato mesmo. E ele acaba assumindo o Coringão em 1942, justamente no lugar do Del Debbio, 8º lugar na nossa lista de treinadores, que estava com ele na Itália. Curiosamente, né? Os dois têm carreiras parecidas no Coringão. Fica aí o ano de 42 treinando o clube e no dia 23 de fevereiro de 43, ele, numa derrota para o América do Rio,
ele acaba saindo do comando do clube e dá lugar ao Amilcar Barbuy, que é o 4º lugar, é o próximo treinador que a gente vai falar no outro programa, né? Ele vai retornar em outubro de 51, com uma vitória de 3-0 sobre o Nacional de São Paulo. E fica no comando do clube até 1954, quando assume o Oswaldo Brandão, o primeiro lugar na nossa lista de treinadores com mais jogos comandando o clube. Por volta dessa época, o Rato já tinha mais ou menos 200 partidas no comando do clube, né? Ele já tinha feito outras 200 e tantas partidas como jogador. Quando o Oswaldo Brandão sai em 58, quer dizer, o Oswaldo Brandão fica bastante tempo ali no comando do Corinthians, o Rato volta a comandar a equipe rapidamente por 7 jogos. Acaba comandando mais um ou outro jogo espalhado assim, justamente porque o Rato comandava a base. Ele saía da base, ia treinar o time profissional por um tempo, às vezes como interino apenas, não oficialmente, treinador e tal, e aí retornava para a base. Então ele fez isso em 58, em 59, em 60, né? Em 63. E aí com esse acúmulo de um jogo ou outro, ele faz no total 227 partidas no comando do Coringão. Eu encontrei, e aqui é bom fazer essa observação, em outras fontes, o número de 256 partidas dele. E esse número de 256 partidas colocaria ele numa posição acima, né? Em vez de 5º lugar, seria o 4º lugar, né? Mas o número que eu achei mais vezes foi 227 jogos. E é o número que a gente está usando aqui como referência. Então, e ele ficou nesse esquema de sobe da base e desce de novo para a base por mais de 20 anos, porque ele trabalhou muito tempo lá, é um cara que tem uma história, como eu falei, uma vida inteira dedicada ao clube do Corinthians, né? E da base ele revelou nada menos do que o Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores da história do clube, foi revelado pelo José Castelli, o Rato, né? Ele também revelou o Cabeção, goleiro, que já foi inclusive para a Copa do Mundo, o Roberto Belangeiro foi revelado por ele, Luizinho, o Ney, o Idário e uma série de outros jogadores. Ele trabalhou muito tempo no Corinthians, né? Então ele teve a chance de conhecer e viver e conviver com vários desses jogadores, que depois iam fazer história no time profissional, né? Eu falei aqui os títulos que ele ganhou como jogador, né? Em especial aqueles 2 tricampeonatos lá nos anos 20, e como treinador ele ganha o Paulista de 51 e de 52, além do Rio-São Paulo de 53. É uma pena a gente procurar informações sobre esses treinadores antigos e não achar tantas coisas. A gente acha algumas curiosidades, né? Essa história de revelar jogadores, essa vida inteira que ele passou na base do Coringão, a vida inteira que ele se dedicou ao clube, na verdade, né? Porque ele começa com 17 anos como jogador e vai até o fim da vida dele na base, treinando os garotos que seriam o futuro do Corinthians, né? Enfim, as informações são bem poucas sobre esses treinadores mais antigos, né? Mas tá aí o Rato, José Castelli, treinou o Corinthians 227 vezes e fez a sua vida toda aí no Coringão, né? Mas tá aí. Esse foi o nosso 3º episódio especial sobre os treinadores que mais comandaram o clube na sua história. No primeiro episódio a gente falou do Jorge Vieira e do Luxemburgo. No segundo episódio falamos do Armando Del Débio e do Fábio Carilli. Nesse episódio falamos do Nelsinho Batista e do Rato, José Castelli Rato. No episódio seguinte falaremos do Amilcar Barbuy e do Mano Menezes. E para fechar, no último episódio, no 5º episódio desses especiais de treinadores, falaremos do Tite e do Oswaldo Brandão. Fica ligado com a gente aí, acompanhe os nossos próximos episódios e deixa aqui o seu comentário, fala o que você está achando desse formato um pouco maior, que a gente trabalha muito com a história do clube, com a história do Coringão. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Espero que você escute os outros episódios, espero que já tenha escutado os anteriores. Em janeiro a gente volta com as nossas lives, volta com os episódios baseados nos fatos do dia, do cotidiano do Corinthians, do que está acontecendo em 2024. Esse episódio foi mais um especial, então, dos treinadores, falando da história do clube, que é sempre importante a gente lembrar esses nomes que passaram e não deixar morrer essa memória, né, do clube. Novamente, muito obrigado,
e vai Corinthians!